Lilith existiu? A primeira mulher antes de Eva? Começo com a pergunta do título porque ela é, em si, um choque de perspectiva. E se a história que pensamos conhecer, Adão e Eva, a mulher formada da costela, não fosse a única versão que circulou nas margens da tradição antiga? E se, nas sombras das culturas do Oriente Médio, houvesse um nome que antecede Eva, uma figura que encarnou medos, poder e ambivalência sobre o feminino? Esse nome é Lilith. Mas antes de aceitar qualquer conclusão, precisamos caminhar pelas fontes, distinguir mito de escritura, separar tradição de leitura moderna. O assunto exige cuidado, não para negar, mas para entender o que cada voz realmente afirma. Se você gosta de mergulhos como este nos mistérios bíblicos, inscreva-se e fica comigo até o fim. A primeira pista vem de longe, das planícies entre os rios Tigre e Eufrates. Na antiga Mesopotâmia, existia uma classe de espíritos chamados, em textos sumérios e acadianos, por termos como Lilu, Lilitu e Ardá-Lili. Criaturas da noite associadas a ventos, doenças e perigos para mulheres e crianças. Essas figuras não aparecem nos textos hebraicos do cânon, mas compõem um pano de fundo cultural, no qual nomes e imagens viajam. O vento que uiva, a noite que rouba sono, uma presença que ameaça o limiar doméstico. Arqueólogos e historiadores traduzem esses termos de várias formas. Às vezes são espíritos masculinos, às vezes femininos, mas consistentemente representam um elemento noturno e inquietante. Não é um retrato claro de a primeira mulher, mas é a raiz mais antiga de uma imagem que, séculos depois, vai ganhar formas novas nas tradições judaicas. Avançando no tempo, chegamos a documentos de época tardia e medieval, onde a figura que conhecemos como Lilith se cristaliza em narrativas mais detalhadas. O texto que mais contribuiu para a popularização dessa lenda no mundo judeu medieval é o chamado Alphabet of Ben Sira, um texto satírico e folclórico que não integra a literatura rabínica oficial, mas que circulou amplamente. Segundo esse relato, Lilith teria sido criada, junto com Adão, do mesmo barro. Diante da exigência de submissão, ela se recusou a aceitar um papel inferior e fugiu do Éden. Quando Adão buscou sua volta, ela teria pronunciado palavras de poder e partido. Na versão, Deus envia anjos para convencê-la a retornar. Ela faz um pacto. Se esses anjos não a deixarem em paz, ela ferirá os filhos dos que a rejeitam. O Alphabet of Ben Sira é uma obra complexa. Mistura humor, tradição oral e reflexão moral. E sua versão de Lilith é mais folclore do que teologia. Vale repetir, esse texto não é Gênesis, nem pretende ser parte do cânon. É uma peça que configura uma lenda. Antes e paralelamente, o Talmud e algumas coleções rabínicas contêm menções dispersas, que associam a palavra Lilith e figuras semelhantes com perigos noturnos, sobretudo em contextos práticos. Proteção de recém-nascidos, encantamentos contra o mal que ronda a noite, relatos sobre criaturas que sugariam o vigor dos homens adormecidos. No Talmud há trechos que os comentaristas entenderam como alusões a forças sombrias. Ver referências tradicionais como Shabat, 151b, e Nidá 24b, onde o termo aparece em discussões sobre perigos espirituais. Essas passagens não expõem uma biografia de Lilith. Antes, indicam que existia um repertório de crenças populares sobre entidades noturnas que exigiam práticas de proteção. Novamente, isso não transforma a figura em personagem canônico da narrativa da criação, mas mostra como a tradição rabínica lidou com crenças populares em relação a demônios e espíritos. Uma ponte entre a Mesopotâmia e a tradição judaica concreta é visível nas práticas populares e materiais. Tigelas de encantamento, amuletos e inscrições de proteção que viajavam pela região entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média. Arqueólogos encontraram tigelas inscritas com nomes de anjos e fórmulas projetadas para prender ou repelir espíritos como o Lilitu. Nesses artefatos aparecem conjurações que invocam figuras angélicas,
Nomes como Senoi, Sansen, Semangeloth, com variantes de grafia nas fontes, pedindo proteção contra a criatura da noite. Esses objetos demonstram algo prático. Para muitas comunidades antigas, a crença em seres como Lilith foi uma experiência diária, medida por rituais de cura, amuletos para crianças e práticas domésticas que visavam neutralizar o perigo percebido. No entanto, há duas grandes questões que precisamos sempre separar: o que o texto bíblico afirma e o que a tradição posterior afirma. No próprio Gênesis, existem duas passagens que, quando comparadas, alimentaram muita especulação ao longo dos séculos. Em Gênesis 1:27, lemos que Deus criou o ser humano, masculino e feminino, à sua imagem. Já em Gênesis 2, o relato se torna mais narrativo. Deus forma o homem do pó da terra e, percebendo a solidão de Adão, cria a mulher a partir de uma costela do homem. Essas diferenças estilísticas e de ênfase motivaram na crítica moderna a hipótese documental, uma proposta acadêmica que sugere fontes diferentes para esses relatos, escritas em momentos distintos, com teologias e perspectivas próprias. A hipótese é uma ferramenta hermenêutica que ajuda a explicar contradições e estilos literários. Não é, e não deve ser tratada como, uma condenação doutrinária. Para o tema de Lilith, essa discrepância textual abriu espaço para leituras alternativas. Se há um relato que gera um homem e uma mulher, como imagem divina, e outro que descreve a mulher formada do homem, alguém poderia imaginar versões intermediárias ou variantes folclóricas. E foi exatamente isso que aconteceu nas tradições interpretativas. No mundo místico da Cabala e em obras como o Zohar, a figura de Lilith ganha outra dimensão. Aqui, ela é, por vezes, elevada a um papel cosmológico. Não simplesmente um demônio menor, mas uma energia feminina caótica que participa de um equilíbrio cósmico. A Cabala medieval e pós-medieval é uma tradição que trabalha com símbolos e forças. O masculino e o feminino, o santo e o impuro, o que atrai e o que repele. E em alguns textos Lilith aparece como uma figura ambígua, às vezes esposa de demônios, às vezes princípio que, se não for equilibrado, pode causar desordem. Importante frisar: essa elaboração mística não é uniformemente aceita e varia entre escolas. Alguns cabalistas tratam Lilith com grande respeito simbólico, outros com cautela, e muitos rabinos tradicionais sempre deslocaram essas imagens para o campo do simbolismo ou do folclore. Ainda assim, o Zohar e materiais cabalísticos foram decisivos para a iconografia posterior da figura, aproximando-a de discussões sobre sexualidade, poder e o lugar da mulher na ordem divina. Como então o folclore transformou essa figura em algo perigoso? Parte da resposta está na maneira como sociedades lidam com o limiar. Nascimento, casamento, morte. Pontos onde o controle social é testado e a insegurança é elevada. Criaturas liminares como Lilith personificam essas ansiedades. Em algumas tradições cristãs medievais e pós-medievais, a figura foi ainda mais demonizada, transformada em noiva de Satanás ou mãe de demônios, uma personificação do que se queria controlar moralmente nas esferas sexual e social. Novamente, é crucial qualificar. Essas leituras são posteriores, muitas vezes polêmicas, e não se originam do texto bíblico de Gênesis. Elas articulam medos culturais e religiosos que, ao longo do tempo, atribuíram a Lilith um papel claro de antagonista. O simbolismo associado a Lilith é riquíssimo. A coruja, a noite, o vento. A sedução que ameaça a ordem familiar. A coruja, por exemplo, é um animal noturno e, em muitas culturas, símbolo do que se esconde à vista. A figura feminina que se recusa à subordinação tornou-se, em certos círculos, a encarnação da rebeldia. E isso explica, em parte, a retomada contemporânea de Lilith como um ícone de autonomia. Hoje, em movimentos feministas e em produções culturais,
Lilith é frequentemente reinterpretada como símbolo de resistência ao patriarcado. A mulher que não aceita ser meramente subordinada, a que reivindica voz e autonomia. Essa ressignificação é legítima como leitura simbólica moderna, mas precisa ser distinguida da história textual. A pergunta, Lilith existiu? Admite várias respostas, dependendo do que entendemos por existir. Como personagem folclórica e simbólica, sua presença é indiscutível. Como figura canônica e histórica da escritura hebraica, não há base para tal afirmação. A recepção moderna também é diversa. Na cultura pop, Lilith aparece em romances, séries de TV, quadrinhos e na astrologia contemporânea, onde o Lilith astrológico, às vezes associado à lua negra, toma características psíquicas e arquetípicas que nada têm de literais, mas muito têm de significação psicológica. Em literatura e arte, ela é musa. Ora vilã, ora heroína, ora símbolo ambíguo de sexualidade e poder. No discurso acadêmico, entretanto, os especialistas insistem na necessidade de separar tradições, traçar proveniências, datar documentos, identificar camadas de recepção. A evidência é fragmentária, e o caminho entre um espírito noturno sumério e uma personagem medieval que conversa com anjos é longo e cheio de interpolação cultural. Voltando às práticas tangíveis, as tigelas de encantamento e amuletos mostram que, para as pessoas, Lilith não era apenas narrativa distante. Ela era presença que precisava ser contida. Fórmulas que encomendavam os nomes angélicos, Senoi, Sansen, Semangelof, com variações de grafia nas diferentes fontes, eram usadas para proteger bebês e mães. Essas práticas documentam um sincretismo entre crença e ação. Não importava a origem do mito, importava que ele afetava vidas concretas. O estudo desses objetos é um lembrete material de que o mundo antigo estava repleto de forças interpretativas que as culturas mobilizavam para lidar com a incerteza. Qual é, então, a força do mito de Lilith no debate sobre gênero? A lenda toca em temas-chave: submissão versus autonomia, o medo do feminino indomável e o modo como sociedades punem ou mitificam aqueles que rompem normas. Quando o Alphabet of Ben Sira e textos similares descrevem Lilith recusando o papel subordinado e partindo, eles ecoam tensões sociais reais. Quem sustenta a casa? Quem decide sobre o corpo? Que voz tem a mulher? Às vezes a lenda funciona como advertência, às vezes como inspiração. A recepção feminista moderna reivindica a leitura emancipadora. Lilith não é demônio, é pioneira de autonomia. Essa interpretação resgata a figura para um uso simbólico e político que faz sentido em contextos contemporâneos, de luta por direitos e reconhecimento. Ainda assim, a historiografia e a teologia nos impõem limites. Não podemos transformar uma lenda medieval em prova de que a primeira criação incluiu outra mulher fora do quadro bíblico. Não devemos tratar o Alphabet of Ben Sira ou as tigelas de encantamento como textos bíblicos. Precisamos sempre qualificar. Segundo o Alphabet of Ben Sira, em passagens tal do Talmud, em textos mesopotâmicos aparece o termo Lilu. Esse cuidado não é docilidade acadêmica, é honestidade intelectual. A pergunta do título pede uma resposta direta, e a resposta honesta é complexa. Se por existir entendemos presença comprovada nas escrituras canônicas como personagem histórica, a evidência não sustenta essa afirmação. Se existir significa ter presença contínua em tradições, mitos, objetos arqueológicos e práticas culturais, então Lilith existe abundantemente, como mito, símbolo, medo e esperança. Há ainda outra camada que vale destacar: a forma como a figura mudou de significado ao longo do tempo. Em sociedades que temiam o que não podiam controlar, Lilith tornou-se figura de terror. Em outras, tornou-se símbolo de força. Em misticismos, foi incorporada em leituras cosmológicas complexas. Em amuletos domésticos, foi neutralizada por nomes angélicos.
Essa plasticidade é, em si, um testemunho do poder do mito. Mitos mudam, adaptam-se e sobrevivem porque respondem a necessidades humanas fundamentais. Explicar o inexplicável, projetar medos, articular desejos. No plano da hermenêutica bíblica, o caso Lilith também nos obriga a considerar as fontes e sua autoridade. Gênesis é lido de modos diferentes, como narrativa teológica, como literatura antiga, como registro de tradições orais. A hipótese documental oferece uma ferramenta para explicar discrepâncias literárias. As tradições folclóricas mostram como leitores posteriores preencheram lacunas com enredos que respondiam às suas ansiedades. O que isso nos diz sobre a história das religiões? Que as narrativas sagradas não existem isoladas. Elas dialogam com culturas vizinhas, absorvem imagens e são reinterpretadas por comunidades que buscam sentido. Há críticas legítimas a essa reconstrução. Alguns argumentam que procurar Lilith fora do cânon seria abrir portas para sincretismo. Outras, que a reinterpretação feminista é anacrônica. Essas objeções merecem atenção. Identificar o espaço correto para cada tipo de afirmação, teológica, folclórica, simbólica, é uma tarefa necessária. E é por isso que o roteiro desta investigação termina onde começa. Na ambiguidade. Lilith, como ideia, existe de múltiplas maneiras. Lilith, como figura canônica da narrativa da criação de Gênesis, não tem respaldo explícito. Lilith, como presença nas tradições populares, nas tigelas de encantamento e na literatura medieval, é incontestável. Lilith, como ícone contemporâneo de empoderamento, é uma criação moderna legítima de significado. Antes de concluir, vale olhar para uma curiosidade histórica que ilustra bem esse entrelaçamento. Em muitos círculos judaicos antigos e medievais, havia rituais específicos para proteger recém-nascidos, porque a mortalidade infantil era alta, e as sociedades buscavam explicações sobrenaturais para aquilo que lhes causava dor. Inserir Lilith nesse imaginário funcionava como narrativa etiológica, uma maneira de nomear o mal, e os amuletos com nomes angélicos funcionavam como prática terapêutica e social. A figura de Lilith, portanto, não só explicava como também servia de alvo para técnicas de cura e proteção. É uma lição antropológica poderosa sobre como mitos operam na vida cotidiana. Respondendo então com franqueza à pergunta central do título, Lilith existiu em muitos registros culturais e literários e tem raízes em figuras mesopotâmicas de espíritos noturnos, mas não existe como personagem canônica das escrituras hebraicas do modo como Eva existe no texto bíblico. A verdade chocante que o título promete não é que um novo documento arqueológico prove uma biografia bíblica oculta, é que a história das religiões é plural e que as tradições laterais podem transformar e habitar o imaginário de maneiras profundas. Em outras palavras, Lilith existe, como mito, como símbolo, como presença cultural, e sua existência nos revela tanto sobre as sociedades que a criaram, quanto sobre as necessidades interpretativas das gerações seguintes. O que tirar disso para hoje? Primeiro, um convite à humildade hermenêutica. Ao lidarmos com textos sagrados e tradições, devemos distinguir entre revelação e recepção, entre aquilo que o texto afirma e aquilo que a comunidade acrescenta. Segundo, uma chamada para refletir sobre como tratamos figuras simbólicas. Nomear o feminino indomável como demônio ou como heroína é uma escolha cultural que fala de prioridades e medos. Terceiro, um reconhecimento do poder do mito para abrir debates contemporâneos sobre autonomia, gênero e espiritualidade. Lilith é, talvez, um espelho. Dependendo do ângulo, reflete medo ou força, ameaça ou liberdade. E agora, para você que acompanhou até aqui, qual é a sua leitura? Você acredita que Lilith existiu? E em que sentido? Deixe nos comentários a sua opinião. E se quiser continuar essa jornada, inscreva-se e confira a playlist com outros episódios sobre mitos,
e figuras marginais da tradição bíblica. Há muito mais para descobrir nas entrelinhas da história, e entender Lilith é apenas o começo de um caminho que revela tanto os nossos medos quanto as nossas esperanças. Que o nosso amado Deus vos abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo.